Olá, professores, coordenadores. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou PCNP da Educação Especial e é com imenso prazer e muito honrada com a responsabilidade que me foi conferida que inicio este semestre o ATPC da nossa diretoria de ensino. Representando também o Conviva, que é o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, iremos iniciar nosso trabalho com o tema acolhimento. Esperamos com isso dar boas-vindas a todos e novamente poder oferecer uma singela contribuição para a formação de vocês. Sintam-se todos acolhidos pela Diretoria de Ensino de Birigui e, em especial, pelo Núcleo Pedagógico. Bom, o objetivo então do nosso ATPC hoje é retomar o conceito do acolhimento e oferecer aos professores momentos de reflexão sobre o tema, de forma qualificada, considerando o momento atual e o processo de desenvolvimento dos estudantes. Dando início então ao nosso percurso formativo, iniciaremos pela sensibilização, passaremos pela problematização, sistematização e faremos a avaliação e o fechamento. Agora nós vamos ouvir a leitura realizada pela PCNP Carla sobre a crônica A Casa da Minha Avó. Ouçam com atenção, é muito interessante essa leitura. É com você, Carla. Hoje eu vou ler para vocês uma crônica de Ruth Manus. Ruth Manus é advogada e professora de Direito do Trabalho e de Direito Internacional. Ela começou a publicar seus textos no blog do Estadão em 2014 e atualmente suas crônicas são publicadas nos jornais O Estado de São Paulo, Correio da Bahia e Observador de Lisboa, onde ela vive atualmente. Esse livro, um dia ainda vamos rir de tudo isso, é uma coletânea de crônicas que foram publicadas no blog do Estadão. E eu escolhi para ler para vocês A Casa da Minha Avó, que afinal a casa da avó da gente lembra aconchego, lembra ternura, abraço e acolhimento. A Casa da Minha Avó. A casa da minha avó tem um manacá. Tenho a estranha sensação de que ele fica florido o ano todo e não apenas nos 3 meses de primavera. Talvez seja só impressão minha, ou talvez seja a presença da minha avó que encha tudo de flores roxas e brancas, 365 dias por ano. A casa da minha avó é em Santo Amaro e é a mais bonita do mundo. Já estive na Toscana e em Provence e não vi nenhuma casa melhor do que a da minha avó. Vi maiores, vi mais caras, vi de tudo um pouco e nunca vi nenhuma casa que tivesse esse improvável aspecto de ser o melhor lugar do mundo. Mas a dela tem. Na casa da minha avó, sempre que a gente chega, tem cabelos prateados à nossa espera. Não sei se há outro lugar no mundo onde eu me sinta tão bem-vinda. Meu marido me espera, meus pais sempre me esperam, meus amigos sempre me esperam. Mas a minha avó me espera na porta e nunca se importa que eu me atrase. A casa da minha avó tem uma garagem pequena e vazia. Sempre que olho para ela, me lembro do Gol Preto do meu avô, no qual entramos depois dos pênaltis da Copa de 94 para buscar meu tio no aeroporto, enquanto buzinávamos e balançávamos bandeiras. Em 1995, já não havia mais o meu avô, nem o Gol Preto. Deram-no como parte do pagamento ao empreiteiro que fez as obras na casa para tentar alegrar a minha avó. Já aviso, não funciona. Novas paredes não substituem velhos amores. A casa da minha avó tem a sala impecável, arrumada, perfumada e sem pó. Mesmo que a faxineira só a visite 2 vezes por mês. As flores nunca ficam com sede, os vidros nunca ficam embaçados, os quadros nunca ficam tortos. Espero aprender a ser assim até os meus 88 anos. Por enquanto, me contento em lembrar de guardar o leite de volta na geladeira. Na casa da minha avó, a família inteira está presente,
e ainda que seja só nos porta-retratos. Ela coleciona amores, os 3 filhos, os 7 netos e as 2 bisnetas estampam a sala com seus sorrisos largos e suas presenças raras. Em 2004, foi colocada a foto do casamento do meu irmão. Em 2013, do casamento da minha irmã. A ordem cronológica pedia que a próxima fosse eu, mas minha prima queimou a largada e passou na minha frente. Na casa da minha avó, há um relógio verde na parede da cozinha. Embaixo dele, a mesa de madeira onde me sento e espero. Não posso fazer nada que não seja esperar. Ela não deixa. E então começa. Experimenta um pedacinho desse bolo. E esse pão fresco, com geleia, tem damasco e de morango. Coloca requeijão também, um suco de caju, um Toddy quente, manteiga aviação, queijo e presunto. Não importa se são 9 horas e 15 minutos, 14 horas e 30 ou 19 horas em ponto. Não importa. Na casa da minha avó não se toma Coca-Cola, mas misteriosamente 2 latinhas vazias surgiram por lá. Foi na época em que a empresa estampou as embalagens com o nome das pessoas. Ela encontrou Rita e encontrou José. Juntou-as em cima da geladeira como uma das únicas formas de ainda estar ao lado do meu avô depois de 22 anos de viuvez. Acho que isso foi a coisa mais bonita que já aconteceu com a Coca-Cola. A casa da minha avó é cheia de tricô, mas ela só gosta de tricotar para bebês. Para adultos, só cachecóis, e não para qualquer adulto. Só aqueles que mereçam o suficiente para retardar a entrega do casaco de algum bebê. Eu mereço. O último foi o cinza, antes o roxo e antes o branco. E antes um todo colorido. São os melhores que eu tenho. A casa da minha avó tem talco, tem os perfumes do meu avô até hoje na prateleira. Tem um colar com um Teletubby vermelho que eu dei para ela há uns 20 anos e eu nem sei bem porquê. Tem azulejos decorados na cozinha, novelos de lã, goiabada e braços abertos. Os melhores braços abertos deste mundo. Nem os do Cristo Redentor ganham deles. Bom, após essa deliciosa leitura, os nossos pensamentos se remetem a muitas lembranças, com certeza. Pudemos ouvir na voz da Carla, com a leitura do texto, sobre aconchego, acolhimento, sutileza e gentileza. E pensando mais um pouco sobre tudo isso, quero que observem essa tirinha. Vamos ler juntos. É uma pessoa muito importante do meu trabalho. Por isso, seja gentil, está bem? E a gente não deve ser gentil com todo mundo? Bom, quando falamos em sermos gentis, qual o sentimento que nos move? Porque muitas vezes nos comportamos para agradar. Porque é complicado sair da nossa zona de conforto e aplicar a gentileza em qualquer situação. Talvez seja esse sentimento que esteja enraizado e muitas vezes nos define como gentis ou não, acolhedores ou não, e não significa que sejamos assim. Levando para a nossa escola essa condição, percebemos como os nossos alunos, muitas vezes, apresentam esse comportamento. O que importa, na verdade, é compreender que sermos gentis e acolhedores nos proporciona estabelecer laços, criando uma ordem mais afetiva. Esse ato cria um efeito potencializador, proporcionando um ambiente mais harmonioso e afetivo, tornando assim os relacionamentos mais humanos e melhores. E aí, refletindo um pouco, então, sobre o que nós ouvimos com a leitura da Carla e sobre o que nós podemos observar na tirinha, vamos pensar, vamos refletir um pouco. O que caracteriza uma pessoa ser gentil? Qual a sua ideia de gentileza?
Qual analogia podemos fazer entre ser gentil e ser acolhedor? E aí nós temos aqui uma frase da Monja Coen que diz o seguinte: para a Monja Coen, né, da comunidade Zen budista Zen do Brasil, gentileza tem a ver com cuidado. E ela diz o seguinte: um cuidado com o outro que sou eu. A ideia de que ser gentil é ser amável com o outro ganha aqui novos contornos. É preciso ser gentil com você. E quando o somos com os outros, também estamos sendo conosco. Então, é uma frase para a gente refletir, analisar, pensar, repensar e ver como estamos nos comportando conosco e com os outros ao meu redor. E aí, refletindo mais um pouco, há duas maneiras de se chegar mais perto da gentileza. Uma delas é buscar uma percepção mais profunda do nosso papel. A outra é trabalhar de dentro para fora, investindo em gestos mais sutis. E aí a Monja Coen fala também o seguinte: acho importante acordar cedo contente e me preparar para o que vem. Estar preparado é estar de mãos abertas. É bom acordar e pensar o que posso fazer de bem naquele dia, em olhar com bons olhos, dizer palavras que possam deixar alguém mais feliz. Então, pensando em tudo isso que nós ouvimos até agora, quais são os objetivos reais, né, do acolhimento? Tudo que nos move tem objetivos, tudo em nossa vida tem objetivos. E pensando nisso, vamos refletir então sobre quais são esses objetivos. Um dos primeiros a destacar é o incentivo ao diálogo estabelecido entre seus pares. É através do diálogo que podemos proporcionar mudanças, confrontar ideias, expor experiências, tirar dúvidas, poder falar e ser ouvido, além de ouvir o outro na mesma condição. O outro objetivo é despertar princípios e valores essenciais para seus processos de formação. Através do acolhimento, podemos dar voz a esses sentimentos que nos enriquecem e nos transformam como pessoas. É também fortalecer os vínculos com a escola e as pessoas que ali estão, pois se podemos acolher e somos acolhidos, estamos interagindo, olhando o outro e também estamos sendo observados. Percebemos as reações e sentimentos. Isso tudo nos permite criar vínculos emocionais, afetivos, nos proporcionando maior facilidade em desenvolvermos a empatia e o altruísmo. E aí, quem acolhe, né? Quem é o acolhedor, reflete sobre o quê? Reflete sobre planejamento, colaboração, interação social e intercultural, liderança pela influência e para servir, capacidade de resolver problemas e tomar decisões, comunicação oral e trabalho em equipe, responsabilidade pessoal, otimismo e entusiasmo, capacidade de iniciativa, convivência com as diferenças, esforço e determinação, inteligência social e autocontrole. E quem acolhe, né? É isso tudo. E agora, quem é acolhido? Reflete sobre o quê? Nós vimos quem é o acolhedor. E quem é o acolhido agora? Tudo bem, vamos pensar então. Quem acolhe reflete sobre o seu papel como protagonista da sua própria vida, sobre seu papel como agente ativo de transformação e renovação na sociedade, podendo perceber sua importância como pessoa. Passa a perceber a possibilidade de deixar de ser um espectador da sua vida e se tornar promotor de suas ações, contribuindo com mudanças positivas no meio em que vive. E também a se identificar como fonte inspiradora de transformação,
tornando-se espelho para os demais. Ou seja, acolher e ser acolhido faz muito bem a todos os envolvidos. E aí, para entender ao pé da letra, né, o sentido de acolher e acolhimento, recorremos então ao dicionário, onde podemos destacar os seguintes significados. Acolher, dar guarda, refúgio a, admitir em sua casa ou companhia, hospedar, receber, proteger. E acolhimento, forma como se recebe ou se é recebido, hospitalidade, hospedagem, refúgio, abrigo, proteção. Isso tudo consta lá no meudicionario.org. E não podemos falar também de tudo isso sem levar em consideração o momento atual que vivemos. Nós não podemos deixar de lado de jeito nenhum, sabemos disso. E essa situação de pandemia, ela tem afetado não apenas as questões financeiras, mas também a saúde mental e o emocional das pessoas, aumentando a ansiedade, a insegurança, a tristeza e muitos outros sentimentos. Diante do distanciamento social de adultos, crianças, jovens, perante a alteração de rotinas vivenciadas pelas tentativas, às vezes oscilantes na adaptação à situação, além das incertezas, né, de como não saber como será o dia seguinte. É essa sensação que às vezes nós temos. As situações de alívio e de acolhimento se tornam muito importantes. Elas se tornam urgentes e também necessárias. Nós precisamos entender que precisamos acolher e também sermos acolhidos. E aí, tendo em vista, né, tudo isso, entendemos que é de suma importância cuidarmos dos integrantes da comunidade escolar. Momentos como os vividos até agora, eles não foram imaginados. Nós nunca pensamos, né, que pudéssemos passar por tudo isso. Não foram planejados. Portanto, as possíveis consequências do distanciamento social e de tudo isso que vivemos até então merecem um cuidado especial. Podemos, com isso, então, tornar a escola um espaço aberto para perguntas, dúvidas e espaço de escuta efetiva e empática, criando também um espaço para exercício do pensamento crítico, para vazão aos sentimentos, esclarecimentos e a escuta aos estudantes. E por que não dizer de todos que ali estão? Esse retorno, ele precisa propiciar momentos para a promoção da reintegração entre pares e também o restabelecimento da relação educador-estudante. E pensando então em tudo isso que conversamos até agora, podemos concluir que tão importante quanto manter o pedagógico da escola é cuidar também da saúde mental e do equilíbrio emocional de todos. O olhar cuidadoso e atento para os que estão à nossa volta é de suma importância. Porém, nem todos se sentem à vontade ou entendem que esse movimento pode ser tão significativo. Identificar uma ligeira mudança de comportamento ou de humor é de suma importância e também é uma importante ferramenta para reconhecermos algum tipo de vulnerabilidade ou sofrimento à nossa volta. Experiências mostram, basicamente, três faces ou aspectos da personalidade. Primeiro, o indivíduo, que é a sua identidade, o seu RG, o seu endereço, profissão, gênero, status. Segundo, o problema, ou situação em que nos encontramos. E terceira pessoa, o nosso jeito de ser, o temperamento, sentimentos e emoções. Somos assim e precisamos de ajuda também. No primeiro aspecto, somos socialmente diferentes e essas diferenças são acentuadas pelas aparências.
No segundo, também somos diferentes, porque os problemas podem até ser semelhantes, mas não temos soluções prontas para as dificuldades que não vivenciamos. Podemos ser solidários e compreensivos, mas não podemos buscar soluções para eliminar os problemas da alçada dos especialistas. E no terceiro aspecto, no qual somos muito semelhantes, diríamos até iguais, somos humanos e temos sentimentos e emoções idênticas, como raiva, alegria, tristeza, medo e outras. Assim, devemos focar o diálogo com a pessoa que está sofrendo e deixar de lado naquele instante o indivíduo e os seus problemas. É muito importante lembrar que não temos profissionais especialistas, não somos, mas podemos ajudar nos momentos de crise, conversando, refletindo abertamente com o outro sobre sentimentos e emoções que nos afligem nesses momentos de sofrimento. E aí, o importante também é como reagimos diante das coisas. Medo, ansiedade, indiferença, raiva, ironia. Esse deve ser o foco da atenção para com o outro. Ouvir as inquietações e dores íntimas. Isso alivia a angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo e outros sentimentos. É como falamos, né? Nós não somos especialistas, mas podemos ajudar também, como pessoas, como companheiros de trabalho, como pessoas que querem colaborar, né, com os sentimentos e as informações do outro. E partindo então para as ações, né? Podemos ter com o outro atitudes muito simples, atitudes preciosas, como colocar-se no lugar do outro. Praticar a empatia é um excelente exercício de altruísmo. Desarmar-se dos preconceitos, não julgando e nem condenando. Temos visões e valores de mundo diferentes, mas a tolerância e o respeito podem nos ajudar a aceitar as coisas que não concordamos. Aceitar não significa concordar e aprovar, mas apenas reconhecer as diferenças e adversidades. Respeitar os silêncios. Muitas vezes, em uma simples conversa, surgem momentos que cessam os assuntos e barulhos externos. Porém, dentro de cada um de nós, existem e persistem os barulhos internos. Nesse momento, refletimos sobre as coisas, recapitulamos nossos passos, remoemos nossas ações e limitações e buscamos respostas que temos somente dentro de nós. Esse é o tempo íntimo de cada um, que precisa ser aguardado e respeitado. Nessa hora, permanecemos também em silêncio. Essa talvez seja a melhor forma de ajudar o outro nessa situação. Outra atitude preciosa é confiar na natureza humana. Todas as pessoas, na sua essência transformadora, têm um sentido positivo que o faz refletir e questionar sua condição e as coisas que se passam ao seu redor. Quando essas dificuldades aparecem e parecem ser insuperáveis, ainda assim podemos desenvolver a capacidade de aprender a conviver com elas sem comprometer sua vida e seus compromissos. As soluções não vêm com modelos prontos, mas sim como algo a ser construído na experiência de cada um. Outra atitude preciosa é honrar a confiança. Ao compartilharmos nossas impressões, sentimentos e eventualmente segredos e com particularidades, esperamos por parte dos que acolhem respeito e sigilo. Isso é honrar a confiança. E aí, temos que prestar atenção também nos sentimentos e emoções. A partir disso, podemos oferecer um tipo de ajuda acessível e humana. É com esses sentimentos que podemos estabelecer um diálogo acolhedor e compreensivo e nos colocarmos humanamente no lugar de quem manifesta esses sentimentos. Podemos funcionar como espelhos para a pessoa que sofre naquele momento
e compreender o que está se passando com ela. E aqui também está um trecho do livro Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, de Anderson Rosa, do Instituto Ame Sua Mente, que tem parceria nas ações do Conviva e que diz o seguinte: como educadores, independente se formos professores, coordenadores, diretores e outros agentes escolares, devemos olhar com firmeza o possível do agora, junto e misturado, no rumo de um futuro melhor. Aqui está a referência do livro, quem tiver interesse em ler, vale a pena. E com isso tudo, então, podemos colocar a matemática das emoções em prática. Essa é uma matemática que nós devemos usar todos os dias, com todas as pessoas e conosco também. Trabalhar mais empatia e acolhimento, subtrair, tirar, diminuir críticas e conflitos, multiplicar conhecimentos e dividir experiências. Essa matemática funciona e nós devemos colocar em prática. E aqui então, pessoal, faremos o fechamento do nosso ATPC, lembrando que começamos pela sensibilização, passamos pela problematização, sistematização e vamos agora fazer o fechamento e avaliação. Peço a vocês que respondam o formulário. Agradecemos imensamente o retorno de vocês, a participação de todos. Desejamos que todos tenhamos um segundo semestre de 2021 cheio de alegrias, cheio de acolhimento e peço também que vocês contem com o núcleo pedagógico, com todas as ações que estamos oferecendo. O objetivo nosso é esse, é proporcionar acolhimento, proporcionar reflexão e ajudar no que for preciso. Muito obrigada a todos, tá? Tenham um bom retorno. Obrigada.